Olá, nosso grupo ficou com o tópico oceano e nosso tema é ameaça à espécie do golfinho toninha. A gente decidiu focar nos desafios da conservação frente às pescas acidentais no Brasil. Aqui está nosso índice, a gente vai falar um pouco sobre os hábitos das toninhas, as ameaças, focar nas pescas acidentais e, por fim, falar sobre as estratégias de conservação. A toninha, que o nome científico é Pontoporia blainvillei, se distribui no território do Oceano Atlântico Sul Ocidental e vai desde o Espírito Santo até o Golfo de São Matias, na Argentina. Agora, falando um pouco das características da espécie, ela possui características singulares, como bicos longos e finos, contendo mais de 200 dentes, nadadeiras dorsais pequenas, quase triangulares, e nadadeira peitoral em formato de espátula. A coloração dessa espécie pode variar em tons de cinza, marrom e amarelo. E geralmente as fêmeas costumam ser maiores que os machos, podendo atingir 33 quilos e 1,80 m, enquanto os machos atingem em média 27 quilos e 1,60 m, segundo o projeto Toninhas do Brasil. A idade máxima conhecida é de 21 anos, que pode atingir a espécie. E a pesca acidental refere-se a qualquer captura não intencional de espécies no geral. O período gestacional dela é de 11 meses, gerando apenas um filhote por gestação, e o período de lactação é de 9 meses, segundo o ICMBio 2010. Agora, falando um pouco dos hábitos dessa espécie, ela geralmente forma pequenas comunidades, compreendendo de 2 a 5 membros, e sobre a cadeia trófica envolvida, a sua preferência alimentar é de lulas, peixes encontrados na coluna d'água ou associados ao leito marinho. E entre os seus predadores naturais estão os tubarões e as orcas. É uma espécie de hábitos costeiros, em desembocadura de rios e estuários em busca de alimentos. Sobre as ameaças à extinção dessa espécie, a toninha é considerada o cetáceo mais vulnerável do Atlântico Sul Ocidental, classificada como ameaçada de extinção pelo ICMBio em 2010. A principal ameaça à extinção dessa espécie é a pesca acidental, também conhecida como bycatch. Ocorre devido ao enroscamento nas redes de emalhe, muitas vezes são redes de captura de peixes ou animais menores, o que acaba ocasionando esse embolamento do animal. Existem outros fatores também, como o atropelamento por embarcações, a degradação do habitat, as construções antrópicas e a poluição, que também afetam essa espécie. E a baixa reprodução dela, ou seja, ela tem de 1 a 2 filhotes a cada 2 anos, e longos períodos gestacionais faz com que menos indivíduos vinguem e consigam sobreviver nos ambientes naturais. Então, essa espécie está na linha vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, segundo fontes da Toninha Brasil 2023. Agora, falando um pouco sobre as pescas acidentais em si, essa pesca se refere a qualquer atividade pesqueira e de captura, onde não intencionalmente acabam acontecendo a captura de espécies que não são o objetivo daquela pesca. A atividade acidental também pode causar ferimentos graves ou fatais, especialmente se a toninha ficar presa na rede por um longo período de tempo. Além disso, o fato dela ficar embolada na rede, isso pode causar estresse e exaustão do animal, o que pode afetar a saúde e a capacidade de sobrevivência dessa espécie, provocando desequilíbrio ecológico na proporção de machos e fêmeas. E aqui são algumas imagens
sobre as toninhas encontradas em redes de pescas acidentais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a importância e a função das toninhas no ecossistema. Uma das principais funções das toninhas é a produção de oxigênio, mas não propriamente elas produzindo oxigênio, mas elas favorecendo o processo de produção de oxigênio pelas algas marinhas. Esse sistema ocorre como? As toninhas, elas têm um sistema de mergulho que desativa toda vez que elas estão mergulhando. E esse sistema faz com que elas liberem fezes na água. E essas fezes acabam promovendo o crescimento, né, o ciclo vital de produção das algas, que produzem oxigênio para o planeta. E outra função ecológica das toninhas também é o transporte de nutrientes, que ao elas se alimentarem em diversas profundidades do oceano, elas processam, né, todo esse alimento e liberam ele também em formato de fezes por todo o oceano e enriquecem todo o sistema ecológico do local. Agora, quais são as consequências que a extinção das toninhas pode gerar? Com a diminuição da população das toninhas, também ocorre um impacto negativo na absorção de carbono pelas algas, por conta daquele processo que eu já tinha falado, que elas favorecem o crescimento de algas. Então, sem as toninhas, vai ter menos algas sendo produzidas e, consequentemente, menos oxigênio sendo liberado na atmosfera. Além disso, também ocorre um desequilíbrio ecológico, que é o quê? Sem a presença das toninhas, os animais que são competidores dela ou que elas predam vão acabar crescendo em quantidades fora do equilíbrio ecológico natural, o que pode acabar gerando desastres na cadeia trófica marinha. E também as mudanças climáticas, por conta do que eu já havia citado, elas ajudam no processo de produção de oxigênio dentro do oceano, então, sem as toninhas, consequentemente, vai ter menos oxigênio sendo liberado para a atmosfera, assim contribuindo negativamente para as mudanças climáticas. Agora, quais são as estratégias de conservação? A primeira estratégia são os pagamentos por serviços ambientais, que é o quê? São formas de incentivar a diminuição das pescas nessas regiões costeiras por meios de pagamentos por esses serviços. Como assim? A diminuição da população das toninhas ocorre devido à pesca, Mas essas pessoas só pescam porque elas dependem do dinheiro das pescas que elas fazem. Então, uma forma de mitigar esses efeitos é oferecer um pagamento para esses pescadores para que façam com que eles não tenham a necessidade de ir fazer essa pesca para conseguir dinheiro para sobreviver. Então, esses pagamentos para os pescadores e também um foco maior nas épocas de quando as toninhas estão em reprodução. Então, na época que tem mais toninhas no oceano, ali próximo aos locais que eles fazem essas pescas, também ocorre um pagamento maior. A segunda são práticas de manejo, que é a criação de áreas de exclusão de pesca, ou seja, delimitar espaços em que os pescadores não podem ir lá pescar, pois esses locais são tem uma população de toninhas, e também a adoção de técnicas seletivas, que a gente vai falar mais para frente, nos próximos slides, além da implementação de programas de monitoramento e fiscalização. E a terceira é a sensibilização das comunidades locais acerca do tema e incentivar a adoção de práticas sustentáveis de pesca. Já existem alguns estudos, né, algumas pesquisas desenvolvidas referente a essa conservação das toninhas, referente às pescas acidentais, né? Agora, especificamente, a gente vai falar sobre uma ação desenvolvida pelo projeto Toninhas no Brasil, que é um projeto realizado pela Universidade Univille, que é uma universidade de Joinville, em parceria com a Petrobras, e eles são referências no Brasil e no exterior em pesquisa e conservação de pequenos cetáceos. Então, essa equipe, né, de pesquisadores, eles fizeram um projeto, que ainda é um projeto piloto,
e desenvolveram um alarme que é movido a bateria, e esse alarme chama Pinger, e ele é colocado, né, nas redes de pesca e emite um sinal ultrassônico que alerta os golfinhos da ameaça das redes, né, e assim evita com que eles sejam capturados acidentalmente. E apesar, né, de ainda ser um projeto piloto, de estar na fase inicial, é um projeto que já gerou, assim, grandes expectativas, porque ele apresentou resultados positivos e com grande potencial, né, nesse auxílio de conservação desses golfinhos. Quando o alarme está ligado, né, eles observaram que quando o alarme está ligado, esses golfinhos, né, as toninhas, elas mantêm distância de no mínimo 100 metros, e quando eles desligam esse alarme, elas ficam mais próximas das redes em pouco tempo. Apesar, né, de ser um projeto que tem tido sucesso, que tem um potencial muito grande, ele tem alguns desafios, né, os desafios futuros que foram encontrados, que um deles, por exemplo, é o financiamento desses alarmes, né, para os pescadores, porque é uma tecnologia que requer custo, dinheiro, e então é importante pensar em como vai acontecer essa distribuição para os pescadores, né. Essas são as nossas referências. E muito obrigada.